das sessões plenárias e da cidade de São Luís. Senhor presidente, como eu falara, me preparei mentalmente para fazer um discurso muito light, muito tranquilo. Mas é um absurdo ver o parlamento e nós diretamente, vereadoras e vereadores, achincalhados nessa manhã, né, de uma forma assim brutal e de forma desequilibrada. Então isso, na verdade, para mim é bastante assintoso. Mas eu vou fazer minha fala primeiro no último ponto, para voltar para essa questão, meu querido vereador Josué, a questão da CPI, o posicionamento do autor do requerimento. Eu quero parabenizar, na verdade, o Sindicato Nacional das Empregadas Domésticas, parabenizar o Sindicato Estadual, todos os sindicatos estaduais no país que se mobilizaram intensamente pela garantia da isonomia de direitos, de garantias de direitos trabalhistas aos empregados domésticos nesse país, e que é alvo, na verdade, de uma ação reparadora. O Senado Federal, quando realmente realiza essa ação, junto com o Congresso Federal, está fazendo uma ação reparadora. E eu quero parabenizar, acima de tudo, os empregados domésticos por uma mobilização forte que fizeram e pela sobriedade dos legisladores em fazer esse reparo e convidar o Parlamento Municipal a aprovar um requerimento de minha autoria que está sendo protocolado na Casa, por demanda do movimento sindical e dos trabalhadores domésticos. Eu apresentei a lei criando o Dia Municipal dos Empregados Domésticos, das Empregadas Domésticas do município de São Luís. E isso desde o ano 2010, e desde o ano 2010 a gente demarca o dia 27 de abril, e que foi aprovado por unanimidade desta Casa e sancionado pela gestão passada, e a gente demarca um momento reflexivo de renovação de pautas afirmativas em favor do direito das empregadas e dos empregados domésticos. Então, vou apresentar um requerimento e peço de antemão o apoio de vocês para nós realizarmos no dia 27, esse momento realmente na Casa de discussão e esclarecimento. Uma outra questão que tem me preocupado bastante foi algo que eu me posicionei fortemente na gestão passada, e não diferentemente tem me posicionado na gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, é a questão da reparação e do resgate dessa forma indigna que é a moradia de risco. As moradias de risco, infelizmente, apesar de várias ações, audiências, que nós fizemos com várias representações de diferentes comunidades, nós temos 63 áreas de risco em São Luís, e precisa realmente isso ser encarado como um decolar de uma política municipal. Porque senão nós vamos estar a cada momento chuvoso só fazendo ações que são paliativas, ações que não são reparadoras, reversíveis desse cenário. Então nós precisamos realmente focar e articular o poder público municipal, estadual, federal, para que a gente mude esse cenário. E eu quero pedir ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior e à Câmara Municipal de São Luís que a gente venha realmente instituir uma política municipal em favor da superação das áreas de risco do município de São Luís. E que a gente faça, dando largada numa grande audiência pública, em um grupo de trabalho permanente, com a representação das diferentes esferas, da sociedade civil, das comunidades afligidas, e que a gente possa ter a cada ano um saldo diferenciado. E peço também ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior que faça assinatura emergencial do pagamento das indenizações do canal Coab e Coatrac, para que realmente seja possível dar largada à conclusão da obra, que de forma irresponsável foi deixada pela gestão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu me levantei e fui perguntar de uma forma respeitosa ao presidente dessa casa, que é o magistrado dessa casa. Fui perguntar porque fiquei absorta, não entendi
um autor de um requerimento, de repente, suspeita a assinatura dos requerimentos, né, de adesão ao requerimento. Então, eu fui perguntar, né, porque tinha que ser para ele, era pequeno expediente, eu não ia fazer interpelação ao autor. E eu quero dizer, né, ao autor que, antes tarde do que nunca, um ditado popular, né, que muito usual. Antes tarde do que nunca, Vossa Excelência acordar para defender os trabalhadores nessa casa. Antes tarde do que nunca, de se posicionar verdadeiramente, assim eu creio, que é essa a intenção de fazer a defesa dos trabalhadores. Porque esses trabalhadores não estão nessa situação, Vossa Excelência, de agora. E o mandato da vereadora Rosales, nós passamos 4 anos com esses trabalhadores e vários outros categorias de trabalhadores lutando pela reparação e a garantia de direitos. E não teve o fortalecimento e nem a anuência de Vossa Excelência. Eu propus a CPI dos resíduos sólidos, do lixo, né? E não teve a efervescência no apoio de Vossa Excelência. E nem por isso eu saí achincalhando a casa de que a casa teria sido comprada. Eu apresentei pedidos de audiências, inúmeros pedidos de audiência, e muitas das vezes, né, foram negados. E um deles, eu lembro, que passou uma semana na Câmara sem ter sessão, que é em relação ao PPP dos resíduos sólidos. Eu não tive, né, a presença de Vossa Excelência para defender esse direito da população e o escândalo realmente cometido pela gestão anterior. Vossa Excelência fez omisso e ausente. Várias vezes, inúmeras vezes, né, nesses 4 anos, os trabalhadores agonizando, e eu fazendo o mesmo discurso e buscando o Ministério Público, que foi que me deu o apoio, vereador, em relação à defesa do pagamento dos direitos. Né? Posso, presidente? Obrigado, presidente. Obrigado. O apoio para defender esses trabalhadores, agonizando, passando fome, tendo aluguel, realmente, por falta de pagamento, sendo despejado. Vossa Excelência não esteve firme na frente da prefeitura, ou aqui, ou dentro da CEMED, pedindo por eles. Essa situação, vereador, foi deixada pela gestão anterior. Quero lhe informar melhor, que não está bem informado, aqueles 8 bilhões aí a ser pago, não é para pagar os pagamentos atrasados, não é para efetuar isso. É apenas uma parcela de uma pendência com a cooperativa. E eu tenho sido, né, defensora, advogada, militante dos trabalhadores. Eu não defendo cooperativa nenhuma, seja multiclube, seja qualquer empresa. Meu dever é defender o povo. Então, assim me mantive e assim tem me mantido. As maledicências de quem nunca esteve ao lado do trabalhador para defender e quer, de repente, não sei se é ganhar, né, em cima do nome do trabalho dos outros, não entendo o que é, deveria estar junto, aliado, para resolver as situações. A minha busca é para defender. E lá eu nunca usei nem trabalhadores da Multiclube, nem segmento nenhum, pessoal com deficiência, negro, guarda municipais, nenhum, na verdade, para tirar realmente proveito eleitoral, porque o meu dever é defender todos, indistintamente. E nessa situação, eu me mantive. E lá tem eleitores dos 31 vereadores, quase 1.000 trabalhadores que ficaram passando fome desde maio do ano passado, que o ex-prefeito João Castelo deixou. Você não precisa fazer essa pergunta, quem deixou, vereador? Se eu estivesse acompanhando a luta dos trabalhadores, sabe, sempre ele deixou os pagamentos atrasados e os deixou de uma forma voluntária. Que o mecanismo da indenização que eu sempre denunciei aqui foi o mecanismo que ele utilizou. Vereadora Rose Salles, peço que Vossa Excelência... Sim, senhor presidente. Então, é necessário sim o reaproveitamento de trabalhadores e a Câmara tem que se posicionar em favor deles. Eu quero pedir para Vossa Excelência para subscrever o seu requerimento pedindo, né, a CPI da Multiclube, a CPI dos terceirizados. Quero pedir para subscrever, porque a minha conduta tem sido pela transparência, pela moralidade pública, pela publicidade. Quero pedir para subscrever e quero pedir mais, concordando com o Parlamento Municipal, que vários vereadores, eu soube mesmo à distância, queriam ampliação
eu quero pedir para Vossa Excelência que aceite a minha emenda ao seu requerimento, pedindo, né, que seja ampliado o objeto da CPI da multicúmplia dos terceirizados para a CPI da gestão Castelo, considerando a caótica desestruturação ocasionada ao município de São Luís, nas diferentes áreas da administração pública, educação, saúde, trânsito, transporte, infraestrutura, resíduos sólidos, entre outros, esvaziando as condições de funcionamento e prestação de serviço, deixando comprometido o cofre público com um débito astronômico na casa de R$1 bilhão em um rastro de contratos viciosos. Em nome do resgate, da credibilidade popular da Câmara Municipal de São Luís e do cumprimento precípuo da função do Legislativo, que é fiscalizar as ações do Executivo, é que apresento tal emenda aditiva ao seu requerimento e peço a Vossa Excelência, ao do plenário, se assim considerar, que aprove. Porque é um conjunto de questões a serem investigadas, serem apuradas para resgatar realmente o município de São Luís e fazer realmente a nossa ação, acima de tudo, fiscalizadora, como o nosso mandato sempre fez. Muito obrigada, senhor presidente, colegas vereadores, é o que eu tinha. E quero dizer que esse parlamento, vereador, tem que ser respeitado. Muitas das vezes, concluindo, vereador, respeitando o senhor, muitas das vezes, com esse parlamento, não fez coro, nem fortaleceu as ações que eu consegui abrir com o inquérito civil, atuações contra o governo do ex-prefeito, fazer denúncia de toda natureza aqui, em Brasília. Eu rodei, realmente preservando a garantia de direitos do povo de São Luís. Vossa Excelência esteve ausente. Mas se a Vossa Excelência acordou, antes tarde do que nunca, e quer fazer, eu faço com louvor, com alma lavada, a assinatura ao seu requerimento e peço que isso seja uma tocante, não tenha variação na sua forma de representar o povo. Seja sempre assim, defendendo o interesse do povo e do trabalhador para o qual nós fomos eleitos e não fazendo a voz do Executivo. Era o que eu tinha dito. Vossa Excelência tentou